Muito bem, vamos falar das propriedades coligativas. Antes de falar das propriedades coligativas, vamos rever alguns conceitos. Primeiro, o que é pressão máxima de vapor de um líquido? A pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão que o gás desse líquido exerce em um sistema fechado que está em equilíbrio entre o líquido e o gás. Bom, o que é a evaporação? A evaporação são as partículas do líquido que, no movimento browniano, acabam escapando para fora da superfície. Bom, quando essas partículas escapam para fora da superfície, elas adquirem cinética gasosa. E essas partículas gasosas, elas têm limite para ficar no espaço que sobra de um sistema fechado. Por quê? Porque existe um distanciamento entre as partículas gasosas que depende da pressão e da temperatura. Então, uma hora vai saturar de partículas gasosas no espaço gasoso. Nesse momento em que saturar de partículas gasosas no sistema fechado, o sistema vai entrar em equilíbrio dinâmico. Não é que não tem mais partícula escapando para fora da superfície, continua tendo, mas a velocidade de partículas que estão escapando é igual à velocidade das partículas gasosas que estão liquefazendo e voltando a ser líquidas. Tudo bem. Nesse momento de equilíbrio a uma determinada temperatura, pode-se medir a pressão de vapor desse gás em equilíbrio, que vai ficar constante e vai ser chamada de pressão máxima de vapor naquela determinada temperatura. Então, quando o sistema de um líquido puro em um fechado entra em equilíbrio, nós podemos conhecer a pressão de vapor desse líquido. Se eu tiver água, vai saturar com uma quantidade de partículas gasosas. Se eu tiver álcool, a quantidade de partículas gasosas vai ser maior, porque a força intermolecular das moléculas de água é maior, então escapa menos moléculas para fora da superfície do que do álcool puro. Se for cetona, a acetona, escapam mais partículas ainda na mesma temperatura que o álcool está, na mesma temperatura que a água está. Por quê? Porque a acetona tem uma força intermolecular mais fraca. Então, mais partículas escapam para fora da superfície na mesma temperatura. O que isso significa? Significa que a acetona é mais volátil. Significa que na mesma temperatura, a pressão de vapor da acetona é maior do que a pressão de vapor do álcool puro, que é maior do que a pressão da água pura. Certo? Na mesma temperatura, a acetona pura apresenta maior pressão de vapor, ou seja, ela é mais volátil. Lembrando então, o que é pressão de vapor de um líquido, que depende também das forças intermoleculares, a gente vai passar para o diagrama de fases das substâncias. Toda substância tem um diagrama de fases. São pontos de pressão e temperatura que ditam o estado físico da substância. Então, se tiver naquela região da esquerda, se um determinado ponto de pressão e temperatura é naquela região da esquerda, a substância estará sólida. Se o ponto de pressão e temperatura da substância estiver ali naquela parte abaixo, a substância estará gasosa. E ali naquela parte intermediária, acima, nós temos os pontos de pressão e temperatura em que a determinada substância está no estado líquido. Essas curvas podem ditar para mim, em cima das curvas, eu tenho a coexistência de dois estados físicos. Então, aqui em cima, o que você tem nessas duas flechinhas?
Em cima desses pontos dessa curva, são pontos de fusão e solidificação. Em cima da curva, são pontos de fusão e liquefação. Pontos de pressão e temperatura em que está ocorrendo ou fusão da substância ou liquefação da substância. Nessa curva, líquido para gasoso, gasoso para líquido, né? Então, vaporização e condensação. Nessa curva são pontos de sublimação, em que a substância passa de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. O ponto triplo, nesse exato ponto onde a pressão é X e a temperatura é X, existe o ponto triplo da substância, um ponto de pressão e temperatura em que ela coexiste nos 3 estados físicos. Aqui em cima no diagrama de fases tem o ponto crítico. Acima dessa temperatura, que é considerada a temperatura crítica, a substância não fica mais líquida, mesmo que você aumente a pressão. Acima dessa temperatura, ela é sempre gasosa. Isso é o diagrama de fases. Aqui do lado eu estou mostrando o diagrama de fases. Eu usei o diagrama de fases do exemplo da água. E aí, eu estou mostrando pontos de pressão A1 atm, que é a pressão atmosférica no nível do mar. E aqui abaixo, maiores altitudes, pressões menores. Quanto maior a altitude, a pressão atmosférica é menor. Lembra que a pressão atmosférica é o peso da coluna gasosa em cima da sua cabeça. Quanto mais alto você estiver, menor a coluna gasosa em cima da sua cabeça, menor a pressão atmosférica. Acontece que nós já vimos também que a temperatura de ebulição, ela ocorre quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa. Então eu tenho aqui um líquido, eu tenho ali a pressão externa ao líquido, normalmente essa pressão externa ao líquido é de 1 atm, e aí eu começo a esquentar o líquido. Quando eu esquentar o líquido, eu vou aumentar a cinética das partículas. Isso vai fazer lá em cima a evaporação ser um pouco mais veloz, mas dentro do líquido vai fazer mais partículas escaparem para dentro das bolinhas. E quanto mais partículas escapam para dentro das bolinhas, maior a pressão de vapor do líquido. Vai chegar uma hora que eu vou esquentar esse líquido e a pressão de vapor do líquido, a pressão de vapor da bolinha, vai ficar igual à pressão externa ao líquido. A hora que a pressão de vapor do líquido ficar igual à pressão externa ao líquido, efetivamente a bolinha começa a estourar, efetivamente começa a ebulição. Somente quando a pressão de vapor do líquido, a dada temperatura, se iguala ao valor da pressão externa ao líquido, é que a ebulição inicia. Você, quando esquenta, em qualquer lugar que você tiver, quando você esquentar a água a 100 graus Celsius, a pressão de vapor dela vai ficar a bolinha laranjinha ali, ó. Quando você esquentar a água a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água será 1 atmosfera. Acontece que 1 atmosfera é a pressão atmosférica no nível do mar. Se eu esquentar a água a 100 graus e fizer a pressão de vapor dela chegar a 1 atmosfera, vai se igualar à pressão externa no nível do mar, que é 1 atmosfera. E a ebulição vai começar nesse momento, quando eu fiz a água atingir 100 graus e a pressão de vapor dela alcançar 1 atmosfera, igual à pressão externa no nível do mar. Então aqui, ó, no diagrama de fases da água, o que eu coloquei? Na linha onde a pressão é 1 atmosfera, ela cruza o diagrama de fases da água em 2 pontos. No primeiro ponto, em que a pressão de 1 atmosfera encontra o diagrama de fases da água, a gente tem a temperatura de congelamento, 0 graus Celsius. E no ponto em que a pressão de 1 atmosfera encontra o diagrama de fases da água,
a 100 graus Celsius, ocorre a ebulição. Por quê? Porque a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água chegou a 1 atmosfera, se igualou à pressão externa, esse é o ponto de ebulição. Então, olha lá, a 1 atmosfera, a água congela a 0 graus e a água sofre ebulição a 100 graus Celsius. Se aumentar a altitude, diminui a pressão atmosférica. E numa pressão atmosférica, vai encontrar o diagrama de fases nesses outros dois pontos. Ou seja, a temperatura de congelamento vai ser um pouco maior em pressões menores, a temperatura de ebulição vai ser menor em pressões maiores. Lógico, né? Se em cima de uma montanha eu não preciso fazer com que a pressão de vapor da água atinja 1 atm, pode atingir valores menores, então eu preciso de temperaturas menores para que a água sofra ebulição em altitudes maiores. As propriedades coligativas aparecem quando a gente adiciona solutos não voláteis e solúveis ao solvente. Tem dois tipos de soluções. Uma solução molecular, em que as partes formadoras de soluto são moléculas, e soluções iônicas, em onde quem está dissolvido no solvente são íons. Então, quando eu tenho moléculas dissolvidas, que não ionizaram, eu tenho soluções moleculares. Quando eu tenho íons dissolvidos, eu tenho soluções iônicas. As propriedades coligativas não dependem do tipo de soluto, e sim da quantidade de partículas dissolvidas. Vou começar pela tonoscopia, que é o efeito do aumento de partículas dissolvidas em relação à pressão de vapor. Nós já vimos que a pressão de vapor aumenta, olha aqui a pressão de vapor. A pressão de vapor aumenta quando a gente aumenta a temperatura. A pressão de vapor do líquido aumenta quando a gente aumenta a temperatura. E quando a pressão de vapor do líquido atinge o valor da pressão externa, as bolhas começam a estourar e efetivamente começa a ebulição. Mas imagina que você misturou partículas no solvente. Isso vai atrapalhar a cinética das moléculas do solvente. E quando atrapalha a cinética das partículas do solvente, menos partículas do solvente escapam para dentro das bolinhas. Ou seja, quanto mais eu atrapalhar, quanto mais eu colocar outras partículas misturadas com as partículas do solvente, mais eu vou abaixar a pressão de vapor, porque mais eu vou atrapalhar que as partículas do solvente entrem dentro das bolinhas. Em qualquer temperatura, a pressão de vapor diminui com a adição de soluto dissolvido, porque atrapalha que as partículas do solvente entrem dentro da bolinha para aumentar a pressão de vapor. Pronto. Se colocar soluto no solvente diminui a pressão de vapor em qualquer temperatura, isso vai fazer deslocar todo o diagrama de fases da substância. Olha aqui. O solvente puro está com essa linha, com o diagrama de fases da linha preta. A linha azul é porque abaixou toda a pressão de vapor em qualquer temperatura, porque adicionou soluto. Já não é mais o solvente puro da linha preta, é uma solução. E a roxinha, que está abaixo, é que eu coloquei mais soluto ainda. Mas quando desloca a curva de pressão de vapor,
desloca todo o diagrama de fases. Então, à medida que você vai colocando mais soluto dissolvido, o diagrama de fases encontra a pressão externa em pontos à direita. O diagrama de fases encontra a temperatura de congelamento à esquerda. Quanto mais soluto, mais a temperatura de ebulição se desloca para a direita, mais a temperatura de congelamento se desloca para a esquerda. Muito bem. Diminuir a pressão de vapor da solução por colocar mais soluto chama tonoscopia. Aumentar a temperatura de ebulição à medida que aumenta a quantidade de soluto chama ebulioscopia. Diminuir a temperatura de congelamento à medida que coloca soluto, mais soluto, chama crioscopia. E aí aqui as propriedades coligativas propriamente dito. O aumento de partículas dissolvidas na solução promove o quê? Promove abaixamento da pressão de vapor da solução, promove consequente abaixamento da temperatura de congelamento, promove aumento da temperatura de ebulição e ainda promove aumento da pressão osmótica, que é o que a gente vai ver agora. A pressão osmótica e a osmometria. Bom, primeiro vamos lembrar que osmose é a passagem de solvente pela membrana semipermeável em direção ao sistema mais concentrado, o sistema hipertônico. Então tá aqui, a gente tem uma membrana semipermeável, um meio menos concentrado à esquerda, um meio mais concentrado à direita, e o sentido do fluxo de solvente é da esquerda para a direita, por causa da osmose. O que é a pressão osmótica? Se eu aplicar uma pressão aqui no meio hipertônico, eu consigo impedir que o solvente continue passando pela membrana semipermeável para a direita, porque eu estou aplicando uma pressão na superfície do meio hipertônico. A pressão que eu aplico na superfície do meio hipertônico para impedir que o solvente passe pela membrana semipermeável da esquerda para a direita chama pressão osmótica. A pressão osmótica é aquela aplicada na solução hipertônica que seria capaz de anular o movimento do solvente da esquerda para a direita, certo? A pressão das colisões. Agora vamos falar um pouco de pressão osmótica. Imagine um solvente e o soluto com um movimento browniano dentro da solução. Esse movimento browniano do soluto dentro da solução vai fazer com que as partículas de solvente colidam com as paredes internas onde o líquido está. E a pressão das colisões das partículas dissolvidas nas paredes internas do recipiente onde está a solução se assemelha ao processo das pressões gasosas. Por isso, a gente usa a mesma fórmula que usa para gases. Você sabe que para gases a gente usa PV igual a nRT. No lugar de P, eu vou colocar o π, que é a pressão osmótica. πV igual a nRT. Mas N sobre V é molaridade. Então eu posso dizer que a pressão osmótica é igual ao produto da molaridade vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Também é possível calcular quanto que a temperatura de ebulição aumenta quando coloca soluto, quanto que a temperatura de congelamento diminui quando coloca soluto, quanto que a pressão de vapor diminui quando coloca soluto e quanto que a pressão osmótica aumenta quando coloca soluto.
O efeito coligativo, que pode ser o abaixamento da pressão relativa, que é o ΔP sobre P0, ou pode ser o abaixamento da temperatura de ebulição, ou pode ser o abaixamento da temperatura de congelamento. Esse efeito coligativo pode ser calculado pela lei de Raoult através do produto de uma constante, que pode ser a constante tonométrica, ebuliométrica ou criométrica, vezes a molalidade da solução. A molalidade da solução é igual ao número de mol de soluto sobre a massa dissolvente. Mas essa massa dissolvente tem que ser colocada em quilograma. A constante tonométrica, que a gente usa de vez em quando, é a massa molar. Na verdade, é a massa molecular do solvente, por isso aquele 2, dividido por 1000. Já a constante ebuliométrica e criométrica tem outras fórmulas e normalmente são fornecidas. Muito bem. Também é importante lembrar que essa variação de pressão relativa, de temperatura de ebulição, de temperatura de congelamento por causa da adição de soluto a uma solução, esses efeitos coligativos, que são iguais à constante vezes a molalidade, para soluções diluídas, e a maioria das soluções que a gente vê nos vestibulares são soluções diluídas, quase sempre, nesses casos de soluções diluídas, a molalidade pode ser substituída pela concentração molar, pela molaridade. Então, para soluções diluídas, para 97% dos exercícios que a gente faz até o vestibular, a gente pode calcular esses efeitos coligativos, essas variações, usando a molaridade, a concentração molar, no lugar da molalidade. Outra coisa, quando a gente fala de aspectos quantitativos, é que existe um fator de Van Toff, que corrige as situações onde temos ácidos fracos, ácidos médios, bases fracas, bases médias, sais ou óxidos que não têm solubilidade total. Esse fator de Van Toff corrige essas situações. Ele é igual a 1 mais alfa, que é o grau de dissociação ou ionização ou dissolução, que multiplica Q menos 1. E esse Q é o número de íons que o soluto apresenta na dissociação ou na ionização. E aí esse fator de Van Toff é um corretor dos efeitos coligativos da pressão osmótica e deve ser considerado também nas fórmulas. Os aspectos quantitativos a gente vai tratar quando a gente fizer os exercícios. É isso aí.